Tudo bem, Arthur? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom te ver assim, poder falar, porque te ver a gente está te vendo todos os dias, todas as manhãs, naquelas migalhas maravilhosas que você tem nos Que bom que está oferecido. sendo isso. Uma alegria, querida. A conexão tá boa? Tá, Tá tá, ótima, tá, o beleza. áudio tá muito bom também, tudo certinho. Já tá mestre em fazer live, né, Arthur? A gente vai aprendendo, viu? Não era muito, não sabia muito, não. A gente vai aprendendo com o tempo. Graças a Deus, porque essas lives são benditas, abençoadas. Que Pessoal, o bênção. Arthur é de patrocínio, é mineirinho, né, Arthur? Boa. Mas mora em São Carlos, onde ele vem realizando um trabalho belíssimo, com uma equipe muito bacana. A Flávia já esteve aqui com a gente, Vanessa também, outros virão, Nep Paulo de Tarso, ajudando o nosso projeto, né? Coisa boa. Tamo junto. E o Nep Paulo de Tarso tem um trabalho maravilhoso de estudo do Evangelho, e hoje o Arthur vai trazer para a gente as reflexões que ele vem fazendo por aí, em vários canais, né? No Brasil, fora do Brasil, pela internet. Sim, querida, vamos conversar um pouquinho, né? Para alentar nossa alma, nosso coração sobre as bênçãos do Evangelho do Cristo. Então, você já pode ficar aí com a palavra para a gente não perder tempo, que Jesus te inspire. E, pessoal, durante a fala do Arthur, quem quiser aí escrever, deixar algum comentário ou alguma pergunta, eu vou registrando aqui algumas, para que no final, a gente tendo uns minutinhos, o Arthur possa responder para a gente. Então, vamos de Beleza, oferta sublime, né, querido? vamos lá. Então, eu gostaria, primeiramente, né, de agradecer a mim pelo convite, querida amiga também, muito nativa aí, né, na divulgação do Evangelho, da doutrina espírita. Agradecer a todos que nos acompanham aí, né, essa bênção que nós temos hoje, dessas possibilidades de conectividade, ampliando os poderes do Espírito, que Paulo ouviu lá atrás de Jesus, naquele tempo eram simplesmente as epístolas, as cartas, hoje nós temos essas possibilidades que nos permitem assim interagir, que permitem-nos assim comungar do pão divino do Evangelho e do Consolador prometido. Então que o Mestre abençoe essas nossas reflexões, a nossa noite, para que saiamos desse momento enriquecidos, felizes, alegres, mais bem dispostos para a luta da vida, que é a forja onde de fato construímos a riqueza do Espírito. E para a Assim nossa seja. reflexão nessa noite, nós separamos um texto, né, que vai ser aí o nosso fio condutor, da nossa querida Meimei, um texto que está no livro Sentinelas da Alma. Eu sempre gosto de analisar os títulos dos livros, né, através do Chico, das psicografias do Chico, porque os títulos, eles já nos trazem muitas reflexões. A gente falava aí do livro Migalha, que já traz aí uma reflexão interessante. O Emmanuel tem um livro chamado Linha 200, que já traz uma reflexão também interessante. Enfim, os títulos da obra psicográfica do Chico sempre me chamaram a atenção. E creio, esse título é muito propício para o momento que vivemos, né? Um momento de dificuldades, um momento de desafios, e como nunca nós precisamos manter as sentinelas da nossa alma muito despertas, muito atentas. São várias as sentinelas da nossa alma. São vários os recursos que nos possibilitam manter a nossa cidadela interior segura, né? A nossa fortaleza interior ali, bem firme, bem fundada. Então é momento, como nos dizia o mestre, e essa foi uma das suas orientações mais recorrentes ao longo de todo o Evangelho, é momento de vigilância, é momento de oração. É momento de mantermos as sentinelas da nossa alma muito atentas e muito despertas. E essa mensagem de Meimei, que está no capítulo 22 da obra, ela vai falar de uma dessas sentinelas da alma para a qual muitas vezes nós não estamos assim muito atentos, né? No valor que ela tem, nas possibilidades que ela tem de renovação, né? Tanto de nós outros, do nosso mundo interior, como também do nosso entorno. Até porque, em momentos como esse, de mais retraimento, né? De mais introspecção, em que estamos, de um modo geral, mais restritos à convivência no nosso lar, e não tanto à convivência lá fora, em sociedade, é um momento também propício para pensarmos no nosso papel em sociedade,
para pensarmos melhor o nosso papel em nosso lar, né, na convivência com os que o Senhor ali nos deu, para estar mais próximo, para estarem mais próximos de nós, mas também um momento para repensarmos a nossa convivência, o nosso papel em sociedade, né, na interação com os outros. E mesmo agora, né, pelas possibilidades que temos, como, por exemplo, esse recurso que nos permite conversar à distância, pensarmos como que, às vezes, alguns gestos muito simples podem representar, para aquele que nos vê e nos ouve do lado de lá, um raio de luz, né? Podem representar, às vezes, toda uma renovação, todo um estímulo, todo um convite a uma mudança de faixa vibratória, a uma mudança de sintonia. Então, nós vamos conversar um pouquinho, a partir desse capítulo de Meimei, sobre o sorriso, que é uma dessas sentinelas da alma, por vezes tão esquecida, e que tem um potencial assim tão grandioso. Aliás, fica como sugestão uma outra mensagem que também sempre me encantou muito, uma mensagem do Espírito Valérium, através de Valdo Vieira, né? No livro Ideal Espírita, que é uma parceria entre o Chico e o Valdo. Lá no capítulo 10 tem uma mensagem chamada Não Desdenhe Brilhar. E ela é muito bonita porque Valérium ele vai descrevendo um semblante, né? Aparentemente marcado ali pela dor, pela dificuldade, sem cor, sem aquela beleza que irradia, assim, né? E ele, então, descreve o que se opera num semblante a partir do momento em que um sorriso se forma. E, então, ele chega à seguinte pergunta para todos nós. Já parou para pensar no poder renovador de um sorriso? Ele vem descrevendo como estava o semblante antes, como estava o semblante depois, o que ele se tornou, como se uma luz tivesse sido acesa no íntimo da criatura, e então ele traz esse questionamento, né? Já parou para pensar no poder renovador de um sorriso? E aí ele vai falando, né? A tua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. O sorriso é luz da própria alma, vencendo as sombras das trevas e as trevas, né? É luz do alto refletindo-se na própria alma, vencendo ou varando as sombras do abismo e das trevas. Então é uma reflexão muito bela que Valério nos traz e que Meimei aqui vai complementar também nesse capítulo, e ela começa dizendo assim: onde estiveres, seja onde for, não ouvides estender o sorriso, por oferta sublime da própria alma. Oferta sublime da própria alma. Isso é um sorriso. Muitas vezes estamos impossibilitados das ofertas materiais, dos recursos mais materiais, mas nunca estamos impossibilitados de ofertar do que temos efetivamente, daquilo que somos. Eu me lembro até de uma mensagem de Emmanuel, em que ele comenta uma fala de Jesus, né, que está registrada no Evangelho de Lucas, 11:41, em que Jesus diz assim: dai esmola antes do que tiverdes. E aí ele pega essa frase de Jesus e ele diz assim, no livro Fonte Viva, capítulo 60, dar do que temos é diferente de dar do que detemos. Então a posse, o recurso material que eu transfiro para o outro, é muito nobre, é louvável, precisamos fazê-lo. Mas, mais do que isso, precisamos aprender a dar do que temos. E uma das principais ofertas da nossa alma, gratuita, sempre acessível, sempre ao nosso alcance, e com um poder tremendo de enriquecer a vida e o coração de outras criaturas, é justamente a oferta sublime do sorriso, né? Naquilo que ela espalha, naquilo que ela gera, naquilo que ela irradia para o outro. Quando vem do fundo da alma esse sorriso, ele tem um poder transformador que muitas vezes não valorizamos como deveríamos. E é o que ela está dizendo aqui, né? E mais, onde estiveres e seja onde for. Então ela está universalizando o convite, né? Estendendo o convite ao sorriso, até mesmo para aquelas circunstâncias que nos pareceriam assim, não tão associadas ao sorrir, ao sorriso. A gente vai entendendo que o que ela está propondo aqui, mais do que simplesmente o aspecto, né, exterior, a mudança do semblante,
ela está falando de um sorriso que é antes uma postura de alma, diante de quaisquer circunstâncias, por mais desafiadoras que nos pareçam. É como se ela revisitasse aquele conceito, aquela orientação do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 4, também na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, regozijai-vos sempre. Ou algumas traduções vão colocar, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, ele fala duas vezes ainda que é para reforçar. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então estamos falando aqui não simplesmente de uma mudança exterior, claro que ela faz parte do processo, mas essencialmente de uma postura de alma, que de tal modo fundada, conectada, em processo de comunhão íntima, com a fonte da alegria imortal, que é o Senhor, como nos diz Paulo, ela consegue transbordar isso mesmo em meio às sombras mais difíceis. Alguém poderia pensar, isso é apenas uma utopia, né? É apenas uma fala bonita para nos consolar, mas bastaria lembrar da própria vida do apóstolo. Não é essa uma fala de quem não viveu isso. As cartas de Paulo não falam-nos de coisas que ele não viveu. As cartas de Paulo são os reflexos das suas próprias experiências, das suas próprias lutas e dos seus próprios testemunhos. Por isso as cartas de Paulo são vivas. E por isso elas nos tocam 2000 anos passados do ato, né, de tê-las escrito. Porque esse homem, preso em Filipos, juntamente com Silas, depois de ter sido flagelado à meia-noite, sem expectativa nenhuma de sair daquela circunstância, né, lá num recanto, sem amparo, sem proteção, sem recurso nenhum, numa prisão romana, como é que ele ia sair daquele lugar? Mas à meia-noite, depois de terem ambos sido flagelados, estarem ali de mãos e pés presos, né, algemados, à meia-noite o carcereiro ouve, vindo lá de dentro da prisão, alguns cânticos de louvor e de agradecimento. E ele então, sem entender como seria possível aquilo, vai ver o que se opera, e ali estavam Paulo e Silas, agradecendo pela oportunidade que lhes havia sido dada pelo Senhor, pelo Mestre, de levarem um sorriso de esperança àqueles que estavam na sombra mais densa, abandonados e esquecidos naquela prisão. E assim o fizeram. Falaram com tanta propriedade, com tanta alma e com tanta vida, que depois de alguns acontecimentos noturnos, né, uma grande tempestade que abriu ali, digamos, uma saída na cadeia, no outro dia pela manhã, quando o carcereiro desperta e percebe o que havia acontecido, estava prestes a se matar, a se suicidar, porque temia as consequências, né, da fuga dos presos diante dos seus superiores, ele ouve uma voz lá de dentro, novamente, Paulo, que lhe diz, não faça isso, todos estamos aqui ainda. Nenhum dos presos havia fugido, porque haviam de tal modo ficado encantados com o sorriso daquele homem, com a postura de alma daquele homem que mesmo naquela circunstância sabia se regozijar, sabia encontrar motivos para louvar e agradecer, ficaram tão fascinados que não conseguiram ou sequer não quiseram, né, sair ou deixar aquele lugar. O carcereiro, ao ver aquela cena, ajoelha-se ali de pronto e ali mesmo entrega-se ao Cristo, né, abraça a proposta do Evangelho. Para a gente entender que quando ele nos diz alegrai-vos sempre no Senhor, ele não dizia isso apenas com uma fala utópica. Ele nos dizia que é possível sim encontrar, mesmo nas dificuldades maiores, esse sorriso da alma. Essa alma que é ancorada, que é amparada na confiança, na fé e na esperança, sabe sorrir, sabe irradiar isso ao seu redor e contagiar aqueles que caminham ao seu lado. Por isso, Meimei prossegue aqui nos dizendo, ele, né, o sorriso, é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada que inibe a extensão da treva. Olha que lindo, sorrir é orar, e das mais belas orações. A alma que sabe, na dificuldade, abrir o sorriso de confiança, né? Estender o sorriso de esperança, é uma alma que ora, a oração constante,
a oração que contagia e que eleva nos outros também a força, a coragem, a paciência para se superarem ou para serem superadas as dificuldades. É um agente que neutraliza a extensão da treva, porque sorriso é luz. Lembrando lá a fala de Valério, né? Tua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. Sorri na dor, sorri na dificuldade, sorri na luta. Tua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. Então, acendendo luz, estamos automaticamente limitando o poder, limitando o alcance e a influência das trevas, que sempre fogem espavoridas ante a mínima expressão da luz. A pequenina vela, a mais pequenina vela na escuridão mais densa, se faz um farol para muitos e muitos corações. Assim também um sorriso, no momento da dificuldade, pode ser luz para muitos corações seguirem avançando sem desanimar. Com ele, apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Não só o fogo da cólera, né, da discórdia, da irritação, da agressividade, num tempo de tanta polarização, num tempo de tanta disputa, né? A gente vai com um sorriso, a gente vai balsamizando, vai aplacando o calor das paixões. Eu me lembro da mensagem muito bonita de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da alegria da prece. E ele diz assim que a prece é como o orvalho divino, acalmando o calor das paixões humanas. Se o sorriso é uma prece, ele é também esse orvalho divino que acalma o fogo da crueldade, da agressividade, da irritação, né? Então, quando a convivência, às vezes, no lar se faça um pouco mais difícil, sorria, abra a expressão do sorriso, deixa a tua alma brilhar na gentileza, na ternura e no carinho, e tudo aquilo, toda sombra, toda nuvem, vai desvanecendo, vai sumindo, né? Para aqueles que caminham no deserto, nesses momentos desafiadores de prova coletiva, aqueles que caminham no deserto da desesperança, né? Na secura do desespero, no calor aí, né, das provas e das dores mais intensas, o sorriso é esse bálsamo que apaga esse fogo, né? Que serena esse incêndio e que traz ao espírito novamente saciedade, traz a ele aquela sensação de frescor, de refrigério e da sede saciada para que possa caminhar, seguir caminhando. Por ele, prossegue ela, atenderás à plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Então, ao sorrirmos, estamos chamando àqueles que pararam à margem do caminho, muitas vezes, à sombra, que perderam por isso a luz da vida. Sorrir é semear sementes de luz nos corações, é convidar àqueles que estão quais cegos de Jericó à margem do caminho, sem luz para a jornada, é convidá-los de volta ao rumo, ao prumo, no caminho com Jesus, lembrando a promessa do próprio Mestre, que aqueles que com ele caminhassem não seguiriam em treva, mas teriam sempre a luz da vida. Esse é o que sorri. Ele reergue os que estão ali parados à margem do caminho, no desânimo, no abatimento, na tristeza, no abatimento total, no desalento, e os reergue, os reanima para a jornada. Em casa, ou seja, nesse momento em que somos mais convidados à convivência no lar, em casa é a bênção da paz, na lareira da confiança. Então, a bênção da paz na lareira da confiança. Então, o sorriso, ele tem aquela mesma capacidade que a lareira tem de embalar, né? Naquele calor, não o calor que incendeia, que fere, mas o calor que acalenta, o calor que envolve. Quando a gente vê uma alma, quando a gente vê um coração sinceramente sorrindo para nós, nos sentimos assim embalados por essa lareira amiga, a lareira da fraternidade, da amizade, que nos embala naquela sensação de acolhimento, naquela sensação de lar mesmo, né? Naquela sensação de que estamos protegidos
e que tudo vai dar certo, não importa o frio ou a tempestade lá fora, quando se tem a lareira de um sorriso amigo, no qual possamos confiar, tudo é possível, né? É sempre possível superar os desafios. Então, no lar, é preciso acendamos a lareira dos sorrisos. Nós, no Brasil, não costumamos muito ter lareiras em nosso lar, como, né, no hemisfério norte se tem, mas tem uma que é essencial, que não podemos deixar faltar, que é a lareira do sorriso em nosso lar, afastando o frio da indiferença, da dureza de coração, né? O frio do egoísmo. Não, que o nosso lar possa ser um ambiente cálido, né? De acolhimento, assim como uma lareira. No mundo, é chamamento de simpatia. Se no lar ele é bênção de paz, no mundo ele é chamamento de simpatia. E feliz aquele que semeia simpatia, porque é o que haverá de colher. Já dizia Jesus, granjeai amigos, feliz aquele que constrói amizades, aquele que granjeia amizades, porque amizades são o verdadeiro tesouro do Espírito. Por isso Jesus elege no Evangelho o título de amigo como o maior deles, junto, lado a lado, ao título de irmãos. Né? Já não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. É esse título de amizade, de amigos que estamos a buscar com Jesus. E ela segue dizendo, sorri para a dificuldade, e a dificuldade transformar-se-á em socorro de tua vida. Se eu recebo a dificuldade com humildade, com sinceridade, com abertura, logo percebo que o que me parecia pura sombra, às vezes esconde uma grande luz. Luz não para os olhos da matéria, que nada veem em termos espirituais, mas luz para os olhos do Espírito, que veem e que enxergam em termos de eternidade. Se eu sorrio para a dificuldade, ela se converte para mim em bênção, de aprendizado, de renovação. Sorri para a nuvem, e ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será reconforto do céu, a fecundar-te os campos do coração. Porque as lágrimas com Jesus são adubo, são fertilidade para o solo ainda ressequido do nosso coração. As lágrimas ou as gotas de suor vertidas no trabalho com Cristo são pérolas de luz que ajuntamos no escrínio do coração. Então, se sorrimos para a nuvem sombria, haveremos de ver nela também o recurso imprescindível para a plantação, para a sementeira, para a vida e para a renovação. É o poder do sorriso, ou seja, dessa postura de alma que sorri para a vida, seja o que for que ela nos traga, que acolhe o que a vida nos traz. Não te roga o desesperado a solução do enigma de sofrimento que lhe persegue o destino. Implora-te um sorriso de amor, em que se lhe renovem as forças para que prossiga em seu atormentado caminho. Então, muitas vezes, o aflito que nos procura não quer propriamente a solução para os seus problemas, que, em verdade, caberão muito mais a ele, no íntimo do seu coração, no diálogo com Deus e com Cristo. Ele pede muito mais, simplesmente o apoio de um sorriso amigo, que o estimule, que o fortaleça, dizendo, sem palavras, meu irmão, estou sempre aqui contigo. Vamos juntos e conte comigo para o que precisar. Esse é o embalo, essa é a força de que ele precisa para continuar. E isso é tão simples de dar. Isso está tão ao nosso alcance. E às vezes nos preocupamos com tantos recursos para estender o trabalho do bem, quando um simples sorriso pode solucionar, pode salvar uma alma à beira do abismo. Em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, ou seja, é preciso estendamos também o recurso material, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme as chagas ocultas. Então, por isso, aquela passagem simbólica, né? 2 dracmas. Caridade material e caridade moral. Por isso são 2 dracmas. Se dermos só uma, nem sempre estará completo o serviço. É preciso aliar, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material, a embalagem, né? A outra dracma,
essa sim de valor ainda mais precioso, que é a da caridade moral. É o bonito símbolo ali da mulher, né, que dá aquelas 2 dracmas no templo, aquelas 2 moedinhas, 2 leptos. Quando outros tinham dado verdadeiras fortunas, ela deu uma moedinha, o auxílio material, a outra moedinha, todo o seu coração, toda a sua boa vontade. E por isso, as suas 2 moedinhas valeram tanto mais do que todas aquelas fortunas que foram dadas antes no templo. Não te perturbem as criaturas que se arrojam aos precipícios da violência ou do crime. Oferece-lhes o sorriso da simpatia e fraternidade, que ampara incessantemente e voltar-se-ão renovadas para o roteiro do bem. Ou seja, o melhor meio de trazê-los para cá, de tirá-los das sombras a que se arrojaram, não será pelos meios da imposição, da violência, utilizando-nos dos mesmos recursos. Será, ao contrário, incentivar, né, o doar o sorriso de simpatia, que tem o poder agregador, que tem o poder de trazer, de arrastar. Sorri, conclui ela, trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e que por isso, em cada manhã, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Cada novo dia, renova-se o sorriso de Deus para o mundo. Sorriso esse que acalenta a esperança, a fé nos corações. Que aprendamos a aprender com Deus, né? A aprender com o exemplo do Criador, do Cristo, da própria natureza, que vencida toda sombra, vencida toda luta e toda dificuldade, estende logo novamente o cântico dos pássaros, a beleza e os perfumes da natureza a nos falar de recomeço. Aprendamos a sorrir para a vida e a acolher aquilo que ela nos traz, convertendo tudo isso em luz. E pensemos no poder renovador e transformador que o sorriso em nós tem para a nossa vida e para as vidas ao nosso redor. Lembrando, para concluir com Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 50, quando ele nos diz que a serenidade em nós é segurança nos outros. E o sorriso de paz no céu, ou no céu do nosso semblante, é um arco-íris de luz. Que possamos, com Jesus, preencher a nossa vida com esse sorriso, o sorriso de quem acredita na vida, o sorriso de quem, amparado e confiado, né, no amor divino, sabe que toda sombra se converte com Jesus em luz de redenção e de transformação. Que encontrem os outros em nosso semblante esse sorriso que transforma, esse sorriso que pacifica, que é serena e que conduz à hospedaria da paz, à cidadela do equilíbrio e da harmonia. Era essa a nossa reflexão, querido. Espero que tenha sido útil, que Jesus abençoe a cada coração. Não dá vontade nem de falar. Agora, dá vontade de falar, gente, vamos sair assim, embalado nesse sorriso falado que o Arthur dividiu com a gente aqui, ó. Eu fiquei segurando, mas vai ter que pagar micão aqui ao vivo, porque não tem jeito. Não tem jeito, né? Assim, você toca a alma da gente quando você fala de Jesus, Arthur. E tá todo mundo aí dizendo isso, né? O quanto a sua palavra se assemelha a um sorriso, assim, de bálsamo, de esperança. E a gente agora converte para você toda essa gratidão que a gente está sentindo, rogando que Jesus te abençoe, para você continuar sorrindo assim, dividindo esse sorriso com a gente, convidando a gente a, sabe, se elevar em sentimentos que a gente deveria sentir o tempo inteiro, né? Então, muito Estamos em busca. bacana. A Thaís só pediu para você citar de novo qual que é o livro que você baseou para fazer esse Essa estudo para a mensagem da gente Mimi, hoje. Sentinelas da Alma, capítulo 22. O outro texto que eu citei do Valérium está no Ideal Espírita, capítulo 10, que ele trata também do sorriso. Bacana. Durante a sua fala, e eu até registrei aqui, a Laodiceia escreveu e eu fiquei imaginando, e é verdade, né?
Ela disse que a sua fala estava fazendo-a lembrar de Maria, Mãe Santíssima, Exato. naquela passagem linda do Boa Nova, né? Quando Do cântico, né? quando ela pede para visitar os prisioneiros e via aquela cena triste, ela sopra no ouvido de uma prisioneira, né? Canta, minha filha. E Humberto de Campos termina dizendo que até hoje, né, quando a gente ouve os cânticos religiosos, que é para fazer no coração um silêncio brando, para que a Mãe Santíssima atue, né? Que é exatamente isso que você Exatamente. estava trazendo, né? Exatamente. É muito bonita essa mensagem. Fica aí a dica, né, para quem não conhece. Lá, o último capítulo do Boa Nova, a orientação de Nossa Mãe Santíssima para que aprendamos a sorrir e a cantar, mesmo em meio aos testemunhos mais difíceis. Lindo demais. A Karina está perguntando qual que foi o texto do Emmanuel que você utilizou? O último que eu citei, né, é o do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 50, em que ele vai comentar, fala de Paulo, regozijai-vos sempre, e aí ele fala, lá no finalzinho, ele fala sobre o sorriso de paz, é um arco-íris, né, no céu de nosso semblante. Lindo demais. A Vaninha, amiga querida também, ela escreveu que a sua fala preenche a nossa alma com a energia do amor. Oh, E é com querida, essa obrigado fala pelo dela que eu te carinho. agradeço Agradeço também. imensamente seu tempo. Né? A gente tem brincado quanto você está trabalhando, né, Arthur? De casa, mas está intensa essa agenda, e ainda assim você conseguiu um tempinho para vir aqui falar com a gente. Amanhã Ah, tem estar junto a migalha, né? amigos é sempre uma alegria. A gente acha tempo, em qualquer tempo a gente faz nascer tempo, né? Para estar junto dos Ah, amigos e podemos participar de momentos como esses. muita gratidão, viu? Amanhã, Que bom, 8h30 da querido. manhã, tem migalha ainda, né? Tem, encerrando aí nossas migalhas, amanhã 8h30. É, gente, no canal, você está fazendo o seu canal, né? É, o migalhas está Arthur.valadares. sendo no meu pessoal, Arthur Valadares, isso. Isso. E também o trabalho que ele desenvolve no Instagram do NEP Paulo de Tarso, né? É só seguir Isso. lá Logo para mais, acompanhar o Arthur. hoje às 10, a gente tem Caminho Verdade e Vida. Quem quiser, lá no YouTube do NEP Paulo de Tarso, né, o estudo da obra Caminho Verdade e Vida. Ah, bom demais aí, ó. Ainda podemos ter Arthur hoje. Deus te pague, né? Deus te Obrigado, querido. abençoe, te ilumine, dá um beijo na Flá aí. Será E a gente dado. está te acompanhando todos os dias. E a vocês também que estão com a gente aí hoje, gratidão pela companhia. Eu vi um monte de gente assim se emocionando, Marcela, Michele, né? Michele falando, Micheles emocionadas, né? Gratidão aí, pessoal, pela companhia de sempre. Daqui a pouco, às 8 horas, a gente tem Arte Espírita com o conjunto Som e Movimento. E 8h30, Gisele Mendes também vai se apresentar. E a gente deixa o convite aqui para amanhã, 6h30. Outro amigo querido que eu vou encontrar aqui, que é o Afonso Chagas, que vai Que fazer um beleza. estudo para a gente sobre aquele capítulo do Pensamento e Vida chamado Saúde. Então, amanhã, 6h30, está todo mundo convidado aqui no Espiritismo em Casa para ouvir o Afonso tratando desse tema que a gente está precisando refletir, né? Para compreender a grandeza dessa saúde integral. Você quer deixar aí, Arthur, uma última mensagem antes da gente Ah, encerrar? só a todos, né? Cultivemos a esperança, a alegria na esperança em Deus e saibamos sorrir para a vida, para a luta e para a dificuldade. Com Que Jesus. assim seja.